Olá, queridos amigos, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula de biologia. Eu sou o professor Diego Feitosa e hoje nós teremos aula sobre biotecnologia. Uma aula muito importante, uma aula bem curiosa, com bastante novidades tecnológicas que nós precisamos saber, justamente porque essas aulas ou essas novidades tecnológicas, elas podem aparecer no seu concurso, no seu certame. Então vamos logo direto para o slide de introdutório, vamos lá? Tá aqui, ó, biotecnologia, e aqui eu já coloquei uma lista de tudo que a gente vai ver nessa aula de hoje. Aqui eu separei da seguinte forma: manipulação e modificação de organismos, algo muito falado hoje em dia, principalmente por conta dos designer babies, aqueles bebês geneticamente programados. Técnicas de biologia molecular, células-tronco, que já não são tão novas assim, mas sempre trazem algumas novidades biotecnológicas para a gente. O processo de clonagem está fazendo aí 2 décadas, mais ou menos, que foi descoberto, que foi desenvolvido. DNA recombinante e transgênicos, vamos falar sobre isso. Identificação de DNA, principalmente o procedimento de identificação de paternidade e de análise de crimes. E a técnica mais famosa do momento, chamada de CRISPR. CRISPR, uma técnica de edição genética que eu vou deixar para o final para explicar para vocês. Bom, então pode voltar aqui rapidinho para mim. Essas todas que eu mostrei para vocês são, como eu posso dizer, adaptações? Não, são descobertas tecnológicas que nós, seres humanos, desenvolvemos, que facilitam muito as nossas vidas, que garantem muito com que nós tenhamos algum sucesso dentro do ambiente que a gente vive. Por exemplo, posso citar aqui a grande vantagem que é fazermos DNAs recombinantes para construirmos vegetais mais fortes e resistentes. Isso pode, por exemplo, aumentar a quantidade de alimentos disponíveis para a população mundial como um todo, o que é extremamente satisfatório, que é extremamente bom. Mas isso tudo que a gente viu também pode ser utilizado, pode ser usado para interesses próprios, interesses capitalistas, de apenas ganhar dinheiro, enfim. E aí a gente sempre tem que fazer o contraponto, a gente vai fazer isso durante a aula de hoje. Vamos lá para o slide? Primeiro que a gente tem aqui são as células-tronco. Essas células elas são encontradas principalmente em embriões, principalmente nos bebês. As células encontradas nos bebês são chamadas de células totipotentes, ou seja, são células que podem se originar, podem dar origem, melhor dizendo, a qualquer célula do corpo. Conforme você vai ficando mais adulto, o bebê vai se desenvolvendo, então essas células vão perdendo um pouco a sua potência e se transformam em células multipotentes, ou até oligopotentes, ou até unipotentes. Então, o interessante para fazer um tratamento com células-tronco seria mesmo usar as totipotentes. A gente vai falar disso já já. Elas podem ser usadas em transplantes, elas podem ser usadas na regeneração de tecidos, elas podem ser usadas até na construção de órgãos, que não está aqui, mas isso tudo gera questões éticas muito complexas. Bom, o que você tem que saber para a sua prova é que elas são células pouco diferenciadas. Volta aqui para mim. Se você quiser usar células-tronco, que estão disponíveis no bebê, são células que vão ser necessárias, que serão necessárias ser retiradas durante o período de formação desse embrião. As células que a gente encontra no blastocisto, ou seja, as células que são encontradas lá, logo no início da formação do bebê, são as células totipotentes. Então a conclusão que a gente chega é que para usar células totipotentes vai ser necessário pegar um gameta masculino, pegar um gameta feminino, fecundar os dois, deixar eles se desenvolverem em torno de 10, 11 dias, até que eles cheguem no formato de blastocisto, para que nós retiremos de lá de dentro essas células-tronco, o que pode ser complicado demais argumentar com a comunidade, com a sociedade. Como você vai tirar as células lá de dentro para talvez salvar uma pessoa e, ao mesmo tempo, impedir que aquela que estaria se desenvolvendo se desenvolva?
Então é muito complicado e isso ainda é muito discutido. Teoricamente, a gente não sabe quando a vida se forma. Existem algumas convenções para a medicina em determinado momento, para o direito em determinado momento, para algumas religiões em determinado outro momento. Essa discussão é importante porque, dependendo de quando você considera que a vida seja formada, retirar as células-tronco de dentro de um blastocisto pode ser considerado um homicídio. Ou não, pode ser considerado apenas uma retirada de células de um organismo ainda que não se desenvolveu, que não tem vida ali naquela estrutura. Enfim, isso não vai ser cobrado no seu certame, obviamente. Mas você precisa saber que é na forma de blastocisto que isso vai ser retirado. Bom, agora... tem alguma situação que isso pode ser feito de forma massiva em grande quantidade? Tem. Porque quando nós fazemos fertilizações in vitro, que é uma outra técnica biotecnológica que não está aqui na nossa lista, é necessário que a mãe forneça óvulos e o pai forneça espermatozoides. O médico, especialista em reprodução assistida, ele vai fazer uma inserção de espermatozoides em vários óvulos. Então, ele vai fecundar vários óvulos, numa expectativa de formar vários zigotos. E, posteriormente, ele vai estimular o crescimento desses zigotos. Alguns crescem, outros não. Esses que não crescem são descartados e não tem o que se fazer. Os que crescem são estimulados e depois eles são implantados no útero da mãe. E nunca é implantado só um, ou pelo menos não é costumeiro implantar somente um. Por que isso? Porque na hora que você implanta um determinado embrião já fecundado no útero da mãe, na maioria das vezes não acontece a nidação, não acontece a formação do ninho que aquele embrião precisa fazer para poder ficar junto do útero da mãe. Então, cara, é muito doido isso, porque quando a mulher e o homem, né, o casal, vão fazer lá a sua fertilização in vitro, às vezes é necessário colocar 1, 2, 3, 4, 5 embriões dentro do útero da mãe para que talvez um vingue, ou, como na maioria dos casos, nenhum vingue. E, cara, é um processo caro, hein? A pessoa paga aí pelo menos um carro popular para fazer esse processo. E aí, pode ser que não aconteça nada. Mas isso é tudo avisado para o casal antes e tal, tudo mais. Então, pode acontecer o oposto também. O oposto é se colocar 1, 2, 3, 4 e 3 vingarem. Então, olha aí, você tem trigêmeos agora nesse momento. Então, pode acontecer uma coisa, pode de nenhum vingar, pode acontecer só um. Mas o que eu quero dizer com essa história, contando um pouquinho sobre FIV para você, sobre fertilização in vitro, é que os embriões que não são implantados no útero materno, eles são congelados numa criopreservação. E dessa forma, eles ficam guardados lá num determinado depósito. Depois de um certo tempo, alguns anos, eles podem ser descartados. Em alguns países, esses embriões que estão presos lá, guardados na criopreservação, eles podem ser utilizados para fornecimento de células-tronco. Como? Olha para o slide. Aqui a gente tem um blastocisto, beleza? Isso que está aqui amarelinho é um blastocisto. Essas células que eu estou marcando para vocês aqui do meio são as células que vão formar o bebê. São as células do embrioblasto, ok? Essas células, elas podem ser pegas, olha a seta preta, cultivadas, e aí elas podem ser levadas para diferentes condições de cultura. Se você botar numa condição de cultura algumas substâncias que sejam do sangue de algum indivíduo, essas células do sangue não, aqui não é sangue não, Feitosa, desculpa, aqui do fígado. Do fígado de algum indivíduo, nós teremos umas células hepáticas sendo formadas. Se você colocar condições que lembrem o sistema nervoso do indivíduo, você terá células como neurônios sendo formadas. E aqui sim, se você botar algumas proteínas e substâncias comuns ao sangue, você terá células do sangue sendo formadas. Ou seja, volta para mim, a gente sabe agora, então entende que as células-tronco, principalmente as totipotentes, elas se adaptam ao meio que se encontram para justamente formar células específicas daquele meio. É uma célula coringa, sabe? Você que joga buraco aí, tranca, sabe?
muito bem como é que é um coringa. Você coloca ele em qualquer lugar e ele vai fechar aquela canastra sua de boa. É justamente como a célula-tronco funciona a totipotente. Agora, volta para o slide. As células-tronco adultas, que são essas daqui, são encontradas em algumas regiões do corpo. Beleza? São encontradas, por exemplo, na medula óssea vermelha, como essa que a gente está vendo aqui, ó, que eu estou marcando lá no osso, lá no fêmur. Elas são células que podem ser levadas para uma cultura de células, mas elas, olha a seta, só podem transformarem-se em células daquele tecido. Elas são células com uma potência menor. A da esquerda é totipotente, a da direita tem uma potência menor. Volta para mim. Essa história de potência das células é muito complexa, porque em alguns livros você vai ler sobre pluripotente, multipotente, unipotente, oligopotente. Em outros materiais você pode encontrar com outros nomes. O que eu quero trazer para você é: pluripotente seria abaixo de totipotente. Depois disso, aí depende da literatura. Mas eu considero como pluri, multi e unipotente, nesse grau de potencialidade. Pluri gera alguns grupos de tecidos. Multipotente gera um tipo de tecido. E unipotente, somente um tipo de célula. Beleza? Muito bem, vamos lá para o slide novamente. Aqui a gente já tem o segundo processo biotecnológico da aula de hoje, que é a clonagem. Esse daqui ficou muito famoso com a novela da Globo, né? O Clone. Cara, se não me engano, foi em 99, 2000, tá? Falei 20 anos ali agora, deve ter um pouquinho menos de 20 anos só. Tá quase completando esse processo. Esse processo, ele é um processo responsável pela produção de indivíduos idênticos, geneticamente idênticos. Ele pode ser feito como terapia, com interesse terapêutico. Ele também pode ser feito com procedimento como processo industrial ou até alimentar. Volta aqui para mim. Eu vi esses dias numa revista de grande circulação, de entretenimento, que estão clonando cachorros. A ideia parece que é o seu cachorro, quando morre, você vai lá, pega um material genético dele e aí você clona ele para, teoricamente, ter o seu cachorro para sempre. Gente, né, vamos lá devagar. Primeiro, não é o mesmo cachorro, tá? É outro ser vivo. É outro indivíduo. Não é o mesmo indivíduo. A novela da Globo já discutiu bastante isso quando ela falou da clonagem, botou Murilo Benício lá como Diogo e esqueci o nome do outro personagem. E aí você via lá que realmente era outro indivíduo. Geneticamente o cara é igual, mas é outra consciência que está operando aquele mecanismo. Ou seja, não clone cachorro. Você pode gerar vários problemas para a espécie dos cães por conta disso. Além disso, né, nós temos o interesse terapêutico, que foi falado aqui. Como assim, Feitosa, interesse terapêutico? É porque a gente pode usar a técnica de clonagem para organismos mais simplórios, para fazer com que haja uma produção de determinada substância de interesse para a gente. Esse seria o interesse terapêutico. O interesse alimentar pode ser utilizado através da clonagem de vegetais. E aí você, vamos supor, tem um milho que é muito bom, um milho que dá uma espiga grande, com bastante caroço. É só clonar ele e fazer uma plantação inteira de milho desse tipo, que você vai ter essa característica sendo mantida. Só é ruim se houver alguma praga que destrua um milho. E aí ela vai destruir todos os outros, porque são todos eles clones obrigatoriamente. Beleza? Olha aqui para o slide. Então a gente tem a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. O que foi feito com a ovelha Dolly foi essa clonagem reprodutiva, e aqui a gente tem exatamente como foi feito esse processo. Primeiro, o pesquisador pegou duas ovelhas, uma de cara branca e outra de cara preta, beleza? A Blackface e a Finn Dorset. Essas ovelhas, elas são de espécies diferentes, ok? Ele pegou uma ovelha de cara preta, beleza? E utilizou ela como barriga de aluguel. Como assim como barriga de aluguel, Feitosa? Dessa ovelha de cara branca, ele tirou uma célula somática. Ele pegou uma célula somática da glândula mamária dela. Pegou essa célula somática e ele retirou de dentro dessa célula somática o núcleo dela.
Esse núcleo, lembrando, ele é diploide. Ele é um núcleo de uma célula diploide. Dessa outra ovelha, que está aqui embaixo, da ovelha de cara preta, blackface, ele pegou um óvulo dela. Uma célula grandona, que está aqui representada, um óvulo dessa ovelha. E desse óvulo, ele também retirou o seu núcleo. Deixa eu escrever aqui para você. Óvulo. Então, o que nós obtivemos aqui embaixo foi uma célula anucleada, ou seja, sem núcleo, e que era uma célula germinativa. O procedimento foi feito da seguinte forma. A novidade, né, que ele desenvolveu foi pegar esse núcleo daqui e trazer esse núcleo para dentro dessa célula. Colocar aquele núcleo da célula somática dentro daquela célula germinativa da ovelha de baixo. Essa célula agora, embaixo, tem um núcleo 2N, um núcleo diploide. Isso é suficiente para estimular o processo de formação do embrião, para estimular o desenvolvimento daquele indivíduo que ali se encontra. Esse, agora, zigoto que foi formado, sofrerá a primeira mitose, formando 2 blastômeros, depois formará as novas células, e gerando aí 4 células, gerando depois 8 células, ou seja, nós teremos o desenvolvimento embrionário normal, com os núcleos dessas células, como deverá ser mesmo, mórula, blástula, gástrula. Mas observe você que o núcleo inteiro de todas as células desse novo indivíduo que está sendo formado, ele é oriundo da ovelha de cara branca. O material genético é da ovelha de cara branca. Ele, quando se desenvolveu um pouco mais e se transformou lá em blastocisto, que é aquele estágio que eu havia comentado ali antes, no processo, né, de células-tronco, que a gente havia comentado, na parte de dentro nós temos o embrioblasto, que são aquelas células que formaram um bebê, e aí o cara simplesmente procedeu como se fosse uma fertilização in vitro. Pegou esse blastocisto e implantou no útero daquela que foi a doadora, que foi a barriga de aluguel. Implantou no útero da ovelha de cara preta, que está ali. Sendo que o que nasceu dali de dentro foi uma ovelha, como você está vendo aí, com a carinha, com a caroça ali, ó, branca. Ou seja, meus queridos, aconteceu que uma ovelha de cara preta deu à luz a uma ovelha de cara branca. Por que que isso foi possível? Porque o material genético inicial que deu origem à célula que desenvolveu-se era uma célula daquela ovelha lá de cima da de cara branca. Então, volta para mim. A ovelha que nasceu, chamada de Dolly, ela tinha o mesmo genoma daquela ovelha doadora inicial. Isso foi bem bacana na época, falaram-se bastante sobre esse assunto, mas ela morreu cedo. E morreu cedo porque o material genético que foi retirado de sua mãe não, né, do seu clone, é o material genético de alguém que já era idoso. E nós temos marcadores genéticos que nos dizem, que nos induzem a ter uma certa idade máxima. Então, aquela ovelha acabou morrendo cedo porque geneticamente ela já era idosa, beleza? Volta para o slide, mais uma forma biotecnológica da gente lidar aqui com essas novidades, que é o DNA recombinante. Então, vou puxar aqui, ó, DNA recombinante. Bom, e transgênicos também, beleza? DNA recombinante é uma técnica que auxilia na produção, por exemplo, de fármacos, de remédios, como a insulina. A gente consegue fazer insulina em grande quantidade graças à técnica de DNA recombinante. Transgênicos são organismos geneticamente modificados que têm material genético de outro indivíduo que não necessariamente ele próprio, ok? Então é um material genético trans. A utilização dessas duas técnicas juntas pode fazer com que nós tenhamos melhoramentos genéticos em vários indivíduos diferentes, como por exemplo em plantas, que aí elas ganhariam resistência, né,
quer dizer, elas ganhariam resistência a insetos, e aí fariam com que não fosse necessário a gente aplicar herbicidas. E também dá para a gente, por exemplo, fazer frutos sem sementes, ou modificar frutos e modificar sementes, fazendo com que eles fiquem maiores, enfim. E ainda podemos usar a biorremediação, que é um tema muito falado. Olha só, esse aqui é muito provável que apareça nas provas para vocês. Vou até puxar aqui uma seta e dizer o que ele significa, que é a capacidade de controlar, olha só, controle de problemas ambientais, através da inserção de seres vivos. De problemas ambientais com seres vivos. Tudo bem? A gente vai ver um exemplo já no próximo slide. E tem alguns riscos, sempre tem alguns riscos. Volta para mim. Que riscos seriam esses? Seriam, por exemplo, o aparecimento de cânceres na população. A gente não sabe até então o quão é perigoso, ou se é perigoso, uma alimentação rica em transgênicos. É complicado, porque a gente ainda não teve tempo suficiente para avaliar o quanto essa alimentação pode causar problemas para o nosso corpo. A gente não sabe o quanto pode ser perigoso a gente utilizar fármacos que são feitos através de organismos recombinantes. Mas o importante mesmo é você saber como é que funciona. Então vamos lá. Aqui, ó, nesse slide a gente tem uma bactéria do lado direito. Essa bactéria tem o cromossomo bacteriano dela e ela tem um plasmídio. O que a gente faz logo no início? A gente tira o plasmídio de dentro dela e insere um gene humano nesse plasmídio. Aquilo ali é um gene humano, tá? Vamos supor que aqui seja uma célula humana, essa aqui seja uma célula humana, e eu tenha retirado o gene da insulina e coloquei naquele plasmídio. Depois eu coloco esse plasmídio de novo na bactéria. É aqui, ó, o plasmídio inserido na bactéria. Se essa bactéria tiver esse plasmídio sendo transcrito e traduzido, ela será uma bactéria recombinante, né? Nós teremos a produção daquela proteína que nos interessa. Vamos supor que foi o gene da insulina, que a gente falou ali agora, então eu vou ter uma bactéria produzindo insulina idêntica à insulina humana. É assim que é feito a insulina hoje em dia, através da exploração do trabalho de bactérias. Tudo bem? Então, dá para a gente, por exemplo, fazer pesquisas básicas sobre proteína, dá para a gente fazer proteínas que dissolvem coágulos no sangue, e aí a gente pode usar como remédios para melhorar quem teve infarto, alguma coisa do tipo. Dá para a gente produzir hormônios do crescimento humano idênticos para facilitar o crescimento de indivíduos que tenham problema de crescimento. Isso tudo é interessante para terapia. Mas dá também para a gente fazer o que está aqui na esquerda do seu desenho, olha só. O gene de interesse, ele pode ser utilizado, né, como você está vendo aqui, ó, fazendo-se cópias desse gene e fazendo pesquisa básica sobre esses genes. Vamos supor, volta aqui para mim, que eu tenha o interesse de fazer com que uma planta que não tem resistência a algum determinado inseto, ela tenha resistência àquele inseto. Primeiro, eu descubro uma planta que tem resistência. Aí eu pego essa planta, retiro o gene dela, faço cópias do gene dela e construo novas plantas de outra espécie com aquele gene. Olha aqui no slide. Então você vai criar uma planta com gene com resistência a doenças. E aí essa planta cresce mais rápido, se desenvolve mais rápido. Aqui, nesse exemplo que eu estou apontando para você, nós temos um gene inserido em bactérias que vão fazer limpeza de resíduos, como, por exemplo, petróleo. Então, eu posso pegar uma bactéria, colocar um gene nela que estimula a degradação do petróleo, que permite que ela produza uma proteína que ela faz a degradação do petróleo, e aí agora, quando tiver um derramamento de óleo no mar, eu jogo um monte dessa bactéria em cima e ela vai comer aquele petróleo. Bem bacana, né? Aqui tem uma imagem, olha só, de uma planta transgênica e uma planta não transgênica. Essa daqui, a C, é uma planta transgênica, que tem uma resistência maior a determinada praga. E aí, quando a planta não é transgênica, natural, ela tem uma resistência muito menor. Você veja aí, no lado direito, como é que fica. Então, volta aqui para mim.
Parece muito bacana, muito legal, e é de fato, né, biotecnologicamente falando, é um ótimo artifício, mas, como falei, sempre tem riscos que ainda estão sendo calculados e não deveríamos utilizar em grande escala, em grande quantidade, essa técnica, principalmente para alimentação. Isso é uma opinião minha, mas cada um tem a sua opinião. Com certeza, a bancada ruralista e outras pessoas que têm interesse em liberação de transgênicos não pensam igual. Então sua cabeça, sua sentença, é que tem que decidir o que você vai comer, o que você vai botar para dentro. Beleza? Volta aqui para o slide. Na sequência, a gente tem a identificação por DNA. É o fingerprint, ou finger foi ótimo, né? O fingerprint, que é a identificação através de rastros de DNA. Os testes de paternidade, muito famosos em programas de auditório, principalmente de canais abertos, se é que você me entende, eles são feitos através dessa técnica. Você pode fazer também investigações criminais, tipo CSI, essas coisas daí, somente retirando restos do indivíduo ou do assassino ou do suposto assassino, ou até restos mortais de pessoas que já faleceram, para fazer a identificação de DNA. Para fazer a identificação do DNA, o fingerprint, a gente precisa usar regiões polimórficas ou até DNA mitocondrial. Vou explicar isso. Volta aqui para mim. Nós somos todos seres humanos, né? Vamos supor que um policial encontrou na cena de um crime uma substância que pode ser sangue, que ele pega e vai fazer o exame. Se ele pegar e descobrir que é sangue e descobrir que tem DNA, e vou explicar um detalhe sobre isso, porque hemácias não têm DNA, porque elas não têm núcleo. Ele pegar um glóbulo branco que tem DNA, e ele for pegar, por exemplo, o gene da insulina, para descobrir quem é que matou. Pô, o gene da insulina do assassino é igual ao meu, que é igual ao seu, que é igual ao de todo mundo. Esse ou essa não é uma boa região de DNA para fazer uma análise, porque todo mundo é igual, já que a gente é ser humano. Nós temos um DNA muito parecido. Meu DNA, cara, é muito parecido com o teu. Muito. A minha pepsina, que é a enzima do estômago, é igual à tua. A minha tripsina, que é outra enzima que tem no duodeno, também é igual à tua. Né? A insulina, que é um hormônio, é igual ao teu. Tem várias proteínas. A minha queratina, que faz a minha pele, é igual à tua. Então a gente tem que pegar regiões do DNA que são altamente mutáveis, que têm muitas mudanças, muitas diferenças. São chamadas de regiões polimórficas. São pegas algumas regiões polimórficas, se não me engano, umas 15, e são analisadas justamente para ver se bate com um comparativo que você esteja fazendo, né? Se for um teste de paternidade, você vai comparar o da criança com o da mãe, com o do suposto pai, 1, com o do suposto pai, 2. E por aí vai, a gente vai fazer um exercício já sobre isso. Se for um crime, né, você vai pegar o DNA que está na cena do crime e vai comparar com o DNA do suspeito e vai avaliar se tem similaridade. Bateu, deu match, então ele é o culpado. A não ser que ele tenha um gêmeo monozigótico. Olha aí, se o cara tem um gêmeo monozigótico que foi o culpado real, então ele está ferrado. Volta para o slide. Eu falei de DNA mitocondrial porque ele é um DNA que é originado sempre da mãe, então dá para você descobrir a maternidade do indivíduo. Aí tem sangue e glóbulos brancos somente, também pode ser usado, né? O vermelho não. Saliva também pode ser usado, porque a gente tem algumas células que são eliminadas junto com a saliva. Esperma, porque tem os espermatozoides, e até células da pele. Então dá para a gente fazer exame de DNA com todos esses materiais aí, que são materiais bem acessíveis. A extração do DNA, ela é feita através de um mecanismo, de um protocolo, em que precisamos romper as membranas. A gente precisa romper a membrana plasmática e romper a carioteca, para que possamos acessar o material genético que fica lá dentro, tudo bem? Depois que a gente acessa o material genético, a gente faz a reação em cadeia da polimerase, a Polymerase Chain Reaction, que tem como principal função amplificar a molécula de DNA, aumentar o tamanho dela, como se fosse uma xerox, tá? Que a gente faz amplificar para que a gente possa analisar melhor aquele material genético, já que provavelmente haverá pouco material na cena de um crime ou até na célula que foi retirada de um suposto pai. E aí a gente termina fazendo a eletroforese, que está nesse slide que está aqui.
Isso que você está vendo é uma amostra de DNA que está sendo colocada nesse pocinho, nesse espaço, e tudo isso que está aqui de azul, a parte azul, é um gel chamado gel de agarose, feito como se fosse uma gelatina. Esse gel, ele tem um trançado interno que ele deixa passar algumas moléculas por entre esse trançado. Essa estrutura toda que você está vendo aí é uma estrutura que terá uma corrente elétrica passando por ela. E essa corrente elétrica, polo positivo e polo negativo, fará com que o DNA migre por entre aquele gel. Então volta aqui para mim. O DNA ele vai descer por aquele gel e vai atravessar essa estrutura inteira, fazendo com que as moléculas fiquem presas no caminho. As moléculas mais leves descem mais. As moléculas mais leves ficam mais em cima. As moléculas mais pesadas descem mais. E isso gera marcações naquele gel. O DNA é preparado previamente para que ele fique iluminado. E aí, depois de um tempo que você corre o gel de agarose, assim que a gente chama, você pega aquele gel e coloca na luz ultravioleta. Quando coloca na luz ultravioleta, olha para o slide, acendem as regiões de DNA que ficaram marcadas. Essas verdes que você está vendo aí é justamente isso. São as regiões de DNA que ficam marcadas. Olha aí, ficou marcado aqui, que nós usaremos para fazer o comparativo se é filho, se não é, se é assassino, se não é. Olha aqui, ó, isso aí já caiu em vários concursos. Funciona da seguinte forma. O DNA da mãe tem uma marcação de material genético nessa posição. Nessa e nessa. O DNA do pai tem uma marcação nessa. A pergunta que pode aparecer no concurso, quando você vê uma estrutura aí como essa é: quais dos indivíduos 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser filhos dessa mãe e desse pai? Ora, o indivíduo número 1, cara, ele não pode ser filho nem da mãe nem do pai. Porque ele tem uma marcação de DNA numa posição que nem a mãe nem o pai tem. Tá vendo? Olha só a posição. Você tem que ver sempre pela horizontal. Porque o gel correu para baixo aqui, ó. O gel correu para baixo, o DNA correu para baixo. Então esse indivíduo 1 não pode ser filho. Isso ali atrapalhou, ó. Aquele ali, esse aqui também, ó. Não pode. O indivíduo 2, ele pode ser filho desse pai. Pode, cara. Ele tem, ó, uma marcação de DNA na mesma posição que o pai. Tá vendo? Mas será que ele pode ser filho dessa mãe? Opa, pode sim também, ó. Ele tem uma marcação de DNA que está na mesma altura dessa mãe. O 2 pode. Ué, Feitosa, mas calma aí. Mas esse 2 tem marcação de DNA que não está nem no pai, nem na mãe. Seria essa daqui, ó. Tá vendo? E é verdade. Então, esquece o 1, esquece o 2, tá? O 2 também não pode ser. Vamos ver o 3? Acho que eu achei o filho, hein? Esse daqui, ele pode, porque bate com o da mãe. Esse daqui pode, porque bate com o do pai. Esse daqui também, ó, tô fazendo um Vzinho aqui do lado. E esse daqui também. O 3 é filho. O 3, quer dizer, é filho não, né? Pode ser filho. O 4 e o 5 não podem, principalmente por causa desses dois aqui. O filho desse casal é o 3. Volta para mim. Isso é feito por um computador, obviamente, não é uma pessoa que fica contando, vendo direitinho ali. Então, rapidamente a gente consegue chegar numa resposta de análise de paternidade. Beleza? Para terminar, a gente vai para o último slide, onde falaremos da CRISPR-Cas9. Olha aí no slide. Essa técnica está revolucionando o mundo. A técnica de CRISPR-Cas9 é uma técnica que foi descoberta por conta de bactérias.
As bactérias, elas têm uma enzima chamada de CRISPR, que é muito útil na defesa das bactérias. Essa enzima, ela corta o DNA do vírus que tenta invadir a bactéria, e aí aquela bactéria fica livre daquele vírus, podendo se defender dessa forma. A gente aprendeu que usando essa enzima é possível, olha aqui a tesourinha mostrando, ó, recortar o DNA em locais específicos que queiramos. E dessa forma, a gente pode utilizar aquela região de DNA para colocar em outro DNA de outra célula ou de outro ser vivo até. Quer ver? Vamos lá entender aqui desde o número 1. Número 1. Dentro da célula existe o núcleo, dentro dele os cromossomos, formados por uma longa sequência de DNA. Tudo bem. Os cientistas recortam, olha aqui, recortam esse material genético com a ajuda da enzima da técnica CRISPR. Tudo bem? Como é que funciona? Aqui estou no 3 já. Ó. O RNA é usado como transportador, capaz de reconhecer a molécula de DNA que os pesquisadores querem editar. Então, volta aqui para mim. Uma molécula de RNA que está na CRISPR, ela vai ser suficiente para indicar aonde aquela enzima tem que chegar no DNA para recortar ele. Volta para mim. Depois que acontece esse procedimento, olha só, no 4, o RNA se junta às proteínas Cas9 para começar a editar a fita de DNA. Então, o RNA ele vai se juntar com a proteína Cas9 e aí 5, as, entre aspas, tesouras da proteína Cas9, guiadas pelo RNA, buscam uma sequência específica para recortar. Quando ela encontrar essa sequência, olha aqui, ó, número 6, é possível mudar, silenciar ou reparar o gene que for de interesse do cientista, de forma guiada pelo RNA transportador. Então, volta para mim. A gente usa esse esquema da CRISPR-Cas9 para editar, essa é a melhor palavra para você entender essa técnica, editar o DNA. Então, a gente pode inserir genes, retirar genes, silenciar genes, fazer várias modificações genéticas por conta dessa técnica que é muito barata, inclusive. Ela pode ser usada com fins terapêuticos para que você trate de doenças, pode. Mas ela também pode ser usada com fins de melhoramento, o que a gente chama de enhancement em inglês. No enhancement, no melhoramento, a gente pode pensar em fazer organismos melhorados. E aí a gente tem uma linha tênue do que é um tratamento de um indivíduo e do que é um melhoramento de um indivíduo. E ainda, falando entre adultos e bebês, se você usa essa técnica no adulto, você está só modificando aquele organismo. Se você faz essa técnica num bebê, você também está modificando só aquele organismo. Mas você pode criar, se for o caso, de larga escala, uma geração de designer babies, ou seja, de bebês geneticamente modificados. E aí a gente teria problemas ou não de talvez modificações e evolução da nossa espécie de uma forma diferente que não aquela que a seleção natural normalmente vem fazendo. Enfim, tem muita discussão sobre CRISPR-Cas9 que a gente pode fazer depois, mas nesse momento eu queria mesmo que você conhecesse essa técnica de edição de DNA, em que a gente corta a parte do DNA e aí usa o RNA como um marcador para indicar para aquelas enzimas onde deve cortar o DNA e onde deve haver a inserção de novos genes. Tudo bem? Queridos, essa foi nossa aula de biotecnologia. Eu aguardo vocês nas próximas aulas do próximo bloco. Fique com a gente aqui, continue assistindo as nossas aulas. Se quiser tirar dúvida, mande no fórum ou nos procure no Instagram, @dcfeitosa, @o Reis da Biologia e @prof. Rafael Lira, os professores de biologia de vocês. Tudo bem? Até a próxima. Tchau, tchau.